Nós estamos aqui hoje para o evento da 7ª semana científica do curso de enfermagem, a jornada científica do curso. E como estratégia nós resolvemos convidar o professor doutor Gustavo Albino, infectologista da Secretaria de Saúde do Estado, representando o HIV no estado do Rio de Janeiro. E convidamos os alunos dos cursos do Unifoa para fazer perguntas, um bate-papo com o Dr. Gustavo, que foi o aluno do curso de enfermagem, do curso de odontologia, do curso de serviço social. Nós temos representantes do jornalismo, da engenharia mecânica e do sistema de informação, para poder bater um bate-papo com a gente. Então, doutor Gustavo, eu gostaria que você introduzisse para os alunos um pouco sobre o HIV e a sífilis, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, para a gente ver quais são as dúvidas que eles poderiam ter nesse momento. Primeiro eu quero agradecer, Lucrécia, esse convite em estar aqui na Unifoa, participando da jornada. Prazer receber aos alunos todos. E eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalho na Secretaria Estadual. Sou médico infectologista. Então, para mim é um prazer, a gente vai conversar um pouco sobre o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, e a sífilis, que são duas doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis e que a gente já tem... a gente tem visto aumentar demais o número de casos, principalmente do de sífilis, que tem preocupado bastante as autoridades do nosso estado. Então, representando o curso de nutrição, Tainá, qual seria a sua pergunta para o nosso palestrante? Eu gostaria de saber como a AIDS influencia na não produção da grelina, que é o hormônio que estimula a fome no paciente. Tem alguns pacientes, quando essa pessoa não procura o atendimento, não faz o tratamento, e com o tempo a imunidade vai caindo, quando eles chegam ao grau de imunossupressão, há uma perda da imunidade e eles perdem muitas células de defesa e proteínas no corpo. Então a produção não só da grelina, mas também de outros hormônios podem estar prejudicados. A gente vê quedas de hormônios sexuais também. E aí sim, em estágios avançados da doença, isso pode acontecer, facilita a desnutrição e eles podem desenvolver o que a gente chama de síndrome consumptiva. Eu queria saber se existe diferença entre HIV e AIDS e qual apresentaria mais risco à saúde do ser humano, no caso. O HIV é o vírus da imunodeficiência do homem, humana. E AIDS, na verdade, essa palavra está em inglês. Em português a gente chama SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O HIV é o vírus que causa a AIDS. A AIDS é a doença. Então a pessoa pode ter o vírus no corpo, a imunidade está normal, então essa pessoa tem HIV, é HIV positivo, mas não está doente, a imunidade é boa, então não tem AIDS. Mas tem as pessoas que têm o vírus do HIV e a imunidade caiu, porque não se tratou, não sabia, não descobriu, e a imunidade caindo muito, aí a gente tem uma imunodeficiência que ele adquiriu. Síndrome é a doença, é o conjunto de sinais e sintomas. Então a AIDS é a doença que é perigosa para a saúde do homem. Boa tarde. Eu corro o risco de estar infeccionado com HIV, mesmo o teste dando negativo? A pessoa que pode estar com HIV e o teste, quando a gente realiza, dá negativo, isso acontece em poucos casos, mas principalmente no início da infecção, que é o período que a gente chama de janela imunológica. Por exemplo, se eu me infectar pelo HIV hoje e eu não estou sabendo disso, mas se eu realizar os testes nas próximas semanas, é possível que os testes dê negativo, porque ainda não deu tempo do meu organismo produzir anticorpos. Esse tempo, esse período que os anticorpos são produzidos e o teste começa a detectar e acusar, varia de pessoa para pessoa, numa média de 2 semanas a 3 meses. Esse é o período da janela imunológica que o teste pode dar negativo e a pessoa ter o HIV. Relacionado aos jovens atualmente, a gente pode dizer que eles não têm medo do vírus da AIDS, da doença, no caso, porque eles não viveram o início, o terror do início, quando apareceu o vírus, aquele terror que a gente viveu. Os jovens atualmente não viveram aquilo. Eles não temem a AIDS por conta disso?
não existe um estudo desenhado, realizado para a gente pesquisar isso. Mas nós, profissionais da saúde, a gente tem essa impressão pessoal. A gente percebe no atendimento que as gerações foram passando. No final dos anos 80, início dos anos 90, na época em que nós tínhamos ídolos como Cazuza, Freddie Mercury, Renato Russo, e eles faleceram, e nós vimos as pessoas com aquela face consumida. Isso assustou muito a geração com uma idade maior. E aí a gente, na época, ficava bem assustado e tinha o temor de não usar o preservativo. Hoje, a gente sabe que o tratamento, graças a Deus, existe controle, e as pessoas estão vivendo normalmente, e a gente percebe que os jovens que não viveram essa época não estão percebendo isso, e parece que o medo realmente reduziu, esse medo de desenvolver AIDS, né? Professor, a gente sabe que já é uma pergunta meio clichê, mas é sempre bom reafirmar, né? Qual que é a principal forma de prevenção? Existem diversas formas de prevenção do HIV. A gente hoje faz a prevenção combinada. A pessoa escolhe para si qual a melhor maneira de se prevenir. Ao nosso ver, o preservativo continua sendo a melhor. É a melhor opção de se prevenir para a infecção do HIV. Mas existem diversas outras. Exemplo, se uma pessoa se expõe a uma relação de risco, existe a PEP, profilaxia pós-exposição, tomar remédio por um período de 28 dias. Existe a PrEP, a profilaxia pré-exposição sexual. É a pessoa HIV negativo tomar um comprimido diariamente e se proteger antes de se expor ao HIV. Existem outras, a mãe que tem HIV, que está grávida, ela faz o tratamento para manter carga viral não detectada e aí impede a passagem do vírus para o bebê. Pessoas com HIV tomando remédio, se carga viral não detectada, não há transmissão. Então também é uma forma de prevenir a infecção para outra pessoa. O HIV normalmente não é transmitido através do beijo. Mas e se o casal tiver algum tipo de doença dentro da boca? Isso pode passar um para o outro? A infecção, a transmissão, né, da infecção ocorre quando há uma troca de fluidos. A pessoa que tem fluidos, que eu digo principalmente o sangue e também secreção genital, por exemplo. A pessoa que tem o HIV teria que estar com a carga viral elevada. Quem tem carga viral não detectada, pelo menos o que a gente vê atualmente, é que não há transmissão. Então pensa numa pessoa, ou seja, o que você iniciou a pergunta está certo, não há transmissão do HIV pelo beijo, não foi comprovada isso em estudos. Mas vamos pensar numa situação de que uma pessoa tem HIV, não toma remédio direito ou não está tomando porque não sabe, a carga viral, a quantidade de vírus é elevada e essa pessoa tem lesões na cavidade oral. Vamos supor que tenha uma fissura, algum sangramento, alguma coisa, uma gengivorragia, ou seja, sangramento na gengiva, e essa pessoa beija a boca de outra pessoa que não tem o HIV, e essa outra pessoa, vamos supor que também tenha alguma ferida, algum machucado. A troca do sangue entre elas, sim, aí teoricamente a chance existe da transmissão. Então, professor, eu tenho uma dúvida que a gente ouve falar que a mulher é mais predisposta a pegar o HIV mais do que o homem. Isso em estudo é real, é verídico? Sim. O nosso próprio Ministério da Saúde, eles apresentam no site do Ministério estudos mostrando, uma meta-análise de estudos mostrando que em uma relação sexual, uma única relação sexual, a carga viral detectada e a pessoa com sexo consentido, não é aquela violência sexual, não é aquela, não teve fissura, machucado, sem doença sexualmente transmissível. O que a gente vê quem tem maior chance de adquirir a infecção pelo HIV é quem faz o sexo anal passivo. Depois vem o sexo vaginal, a mulher que recebe sêmen, a secreção genital do rapaz na vagina. Em terceiro, a gente percebe que seria o sexo insertivo, ou seja, o homem que penetra, o homem ou mulher, no ânus. Em quarto, seria o homem fazendo sexo insertivo na vagina. E por último, o sexo oral tem a menor chance, o sexo oral receptivo, né?
ter a menor chance de adquirir. Então, tem estudos sim que mostram que quem faz o sexo passivo, sendo anal e vaginal, tem maior risco de pegar o HIV. Se a gente pensar que a mulher pode fazer as duas maneiras, ela tem um risco elevado de adquirir a infecção. Então, professor Gustavo, quando você, em algumas respostas, eu percebi que você colocou que a pessoa que tem HIV hoje, né, ela pode não transmitir para outra pessoa. Tem algum estudo? Como é que é essa comprovação disso? Porque as pessoas na mídia, né, quem tem HIV passa o HIV para o outro. Como que é isso? Uma pessoa ter HIV e não passar para uma outra pessoa? Gostaria que você explicasse isso um pouco. Tem, Lucrécia, tem vários estudos e um grande estudo que nós temos conhecimento se chama Partner. O estudo Partner 1 tinha casais heterossexuais e casais homossexuais, homoafetivos. E o Partner 2, apenas homoafetivos, ou seja, homens que fazem sexo com homens. Eles avaliaram, no Partner 2, mais de 70 mil relações sexuais de sexo anal insertivo, receptivo, com ou sem doença sexualmente transmissível, sendo que um que tem HIV, o parceiro que tem HIV, toma remédio corretamente e a carga viral não detectada, e o outro parceiro não tem HIV. Não houve nenhuma transmissão ocorreu do HIV da pessoa que tem HIV com carga viral não detectada. Então o CDC, que é um órgão americano de controle de doenças infecciosas, e o mundo, né, a Organização Mundial de Saúde, a gente oficialmente admite: quem tem HIV, carga viral não detectada, não há transmissão sexual. Que avanço, né? Que avanço. Então, professor, e hoje? O que temos em relação ao tratamento? O que tem de novo para o HIV? Assim, estão criando diversas outras classes de antirretrovirais e a gente vê medicamentos mais potentes, menor quantidade de comprimido, menores efeitos colaterais, e já estamos vendo medicamentos interessantes como, por exemplo, injeções, ainda em pesquisa, tá? Mas injeções a cada 3 meses. O paciente poderá tomar, por exemplo, 4 injeções ao ano. Existem anticorpos monoclonais que são medicação venosa, mas altamente potente, e aí a gente vai vendo cada vez mais uma evolução desses medicamentos que estão cada vez mais fáceis de tomar e mais fáceis de aderir. E está tendo uma qualidade de vida, então, melhor. Bem maior. Está dando a qualidade de vida. Quem toma remédio corretamente consegue a sobrevida normal, ou seja, essa pessoa é normal. Ela tem a sobrevida igual ao da população geral. Basta se tratar, se cuidar e tomar o remédio direito. Professor, há algum efeito colateral dos remédios para tratamento de AIDS e HIV para o trato gastrointestinal? Os antirretrovirais atualmente estão com menores efeitos colaterais. No início dos anos 90, no final dos anos 90, início dos anos 2000, os eventos adversos no trato gastrointestinal eram muito mais intensos. Medicamentos davam diarreia direto, em que tinha paciente que precisava usar fralda e a quantidade de comprimidos era grande. E isso levava até uma síndrome desabsortiva, ou seja, não absorviam determinados alimentos. Melhorou. Eles ainda têm alguns antirretrovirais que ainda podem provocar náusea, pode provocar vômito, mas é difícil da gente ver. Essa chance desses eventos adversos caiu bastante. O que a gente tem percebido é que tem um medicamento, por exemplo, vou dar um exemplo, tenofovir, a gente percebe que ele pode atrapalhar, ele acelera osteoporose e osteopenia. E aí a gente tem que ficar repondo cálcio, vitamina D em algumas pessoas. A gente percebe a queda da vitamina D. E, mais recentemente, uma coorte grande chamada ENEA-CORD, eles avaliaram, de uma forma retrospectiva, pacientes iniciando terapia antirretroviral. Curiosamente, esses remédios não estão fazendo mais aquela lipodistrofia que a gente via há um tempo atrás. A gente está vendo eles ganharem peso, eles estão engordando sim. Agora, na última conferência que teve em julho de 2019 no México, um trabalho apresentou que mulheres tomando o tenofovir alafenamida com emitriptamina e dolutegravir engordaram em média 10 quilos. Relacionado aos jovens, né, que não têm medo,
seria interessante elaborar uma educação voltada para os jovens do ensino médio, por exemplo, abordando o assunto, dentre outros, né, o DST, como vários, para tentar trazer mais o jovem para a atualidade do vírus? Com certeza. E aí eu penso assim, isso é uma opinião pessoal minha, né, do Gustavo. Eu penso que a gente tem que informar aos jovens, porque sexo, relação sexual, eles estão iniciando a sua atividade sexual e é ilusão de quem acha que eles não estão fazendo, eles já estão fazendo sexo. E se eles não forem informados sobre as maneiras de prevenção, e aí eles estão correndo grande risco de se infectarem pelo HIV. Tanto é que o número de novos casos de HIV no Brasil por ano está aumentando em 40 mil casos por ano, principalmente nos jovens. Aí eu sou a favor de jovem falar para jovem, sabe? Seria interessante, não sei como que a gente poderia fazer isso, né? Porque tem gente que diz, Gustavo, você vai estimular o sexo entre eles se falar de preservativo. Não, eu acho que a gente vai informá-los como se prevenir. Seria interessante eventos em que os jovens vão explicar como utilizar o preservativo, como se prevenir. Então agora, encerrando esse primeiro bloco, vamos começar a falar agora acerca da sífilis. Então, iniciando agora esse bloco falando sobre sífilis, vamos convidar o aluno da Engenharia Mecânica para a sua pergunta. O que seria sífilis congênita e o que ela ocasiona? Existe diferença entre sífilis adquirida, gestante e congênita. Sífilis adquirida na população geral, em homens e mulheres não gestantes, que a gente adquiriu a infecção. Sífilis em gestantes é a sífilis que as gestantes, as mulheres quando estão grávidas, elas acabam adquirindo. É tudo sífilis. Mas sífilis congênita é a criança que nasceu de uma mãe com sífilis e essa criança traz a infecção com ela que foi transmitida, que a gente chama de transmissão vertical, passar da mãe para o neném. O que ocasiona, é muito triste. A gente pode ter casos de aborto, e a gente pode ter casos de malformações. As cabeças do neném pode estar menor, maior, pode ter problema na visão, pode dar cegueira, surdez, malformação do corpo do bebê, né? Isso é a sífilis congênita, é a sífilis do bebê que nasceu de uma mãe que estava com sífilis e não tratou direito. Professor, eu gostaria de saber qual é a prevenção da sífilis. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível. A transmissão é por relação sexual sem o uso de preservativos. Também pode ocorrer transmissão da mãe que está com sífilis para o seu bebê, seria a transmissão vertical. Mas vamos falar da sífilis adquirida, a transmissão sexual. As pessoas imaginam que o sexo teria que ser a penetração apenas, por exemplo, pênis-vagina. Não, sexo oral também pode pegar. Não que o beijo na boca passe sífilis, isso não. Mas existem raros casos em que uma pessoa que, por exemplo, fez sexo oral em alguém que tem sífilis, acabou adquirindo a sífilis por sexo oral, fez uma lesão de cancro, uma sífilis primária, uma úlcera na boca, se ela beijar a boca de outra pessoa nessa fase, pode também transmitir através do beijo. Não é comum, isso é difícil acontecer. Mas o que eu quero passar é que não é só sexo pênis-vagina, é pênis-ânus, pênis-vagina, sexo oral, todas as maneiras de relação sexual sem o uso do preservativo. Então é para usar preservativo em todas as maneiras. Professor, a sífilis tem cura e quais são os tratamentos? A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria, o treponema pálido. Então tem vários antibióticos que têm ação contra esta bactéria. Isso em estudos, quando a gente analisa em laboratório. Mas a gente sabe que hoje o melhor tratamento é com a penicilina, principalmente penicilina G-benzatina, a famosa benzetacil. Então tem cura. Se a pessoa fizer o tratamento correto, dependendo do estágio da doença, a gente consegue curar. O problema, fazendo o tratamento com antibiótico e realizando as dosagens corretas. O problema é que as pessoas pensam assim, curou,
resolveu. Ok, mas a imunidade que a gente adquire, ela não é permanente. A gente não ganha uma imunidade, a gente não se protege, a gente não fica imune. A gente pode pegar de novo. Se a gente se relacionar com uma pessoa com sífilis que não se tratou, adquire a infecção novamente. Então, professor, ouvimos do tratamento, como que é, mas eu tenho uma dúvida de como identificar a sífilis, de que maneira, o que é ela em si. A sífilis apresenta alguns estágios clínicos. Quando a gente adquire a infecção pela sífilis, normalmente umas 2 semanas, até mais ou menos uns 3 meses no máximo, a gente pode ou não apresentar uma úlcera, uma ferida, um machucado, que não dói. Geralmente essa úlcera ela é indolor. Essa fase a gente chama de sífilis primária, que essa ferida a gente chama de cancro. Pode passar despercebido às vezes. Pensa nas mulheres, porque essa ferida pode estar em parte interna dos lábios vaginais e ela, como não dói, ela pode não perceber. O homem no pênis é mais fácil visualizar, mas às vezes ele pensa que é um machucadinho, alguma coisa que aconteceu e ele não valoriza e não procura o atendimento médico. Então é sempre importante, aparecer alguma ferida, algum machucado, alguma coisa que a gente não compreende porque surgiu, é importantíssimo procurar atendimento médico. Depois de um tempo, pode acontecer, a ferida melhora. Aí pode aparecer ou não o estágio secundário, que se chama sífilis secundária. A pessoa tem um rash, ou seja, um exantema. São manchas pelo corpo que coçam, que nós chamamos de pruriginosa, muito igual a farmacodermia, ou seja, alergia a medicamentos. Então, do nada, o corpo da pessoa fica avermelhado, coçando, e as pessoas acham que é alergia a remédio. Tem casos de alergia a remédio que é alergia a remédio, mas tem casos que é sífilis secundária e o médico pode até não perceber isso. Então é sempre importante, profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, farmacêutico, equipe multiprofissional, tem que estar todo mundo junto na hora do atendimento, conversar com essa pessoa, conquistar a confiança dela, saber se teve história, exposição de risco e realizar o teste. É muito rápido, fácil de diagnóstico e aí a gente resolve. Entendi. E no caso essa primária, ela se origina nos órgãos genitais a princípio só? Normalmente aparece na genitália, no pênis, vagina, mas pode aparecer no ânus e também na cavidade oral, ou seja, na boca. Pode surgir por causa do sexo oral. Depois da fase primária e secundária, existe um silêncio clínico durante muito tempo, que é a sífilis latente. E se a gente não tratar, mais lá para o futuro, essa pessoa pode ter complicações gravíssimas, como aneurisma na artéria aorta ou a neurosífilis, que é a manifestação neurológica da doença. Também deformações das articulações, como artropatia de Charcot. Então são diversas outras causas, outras coisas que podem complicar bem a vida da pessoa e pode levar à morte. E aí, contribuindo, né, com essa fala, a notificação compulsória da sífilis, ela iniciou-se em 2010. Até então, não tinha essa exigência do Ministério da Saúde em notificar. E o que aconteceu? Em 2014 e 2015, nós ficamos sem a matéria-prima da bezetacil. Então, muita gente pode ter adquirido nesse tempo aí, não se tratou e agora ele pode apresentar uma sífilis secundária devido a essa falta de matéria-prima que nós tivemos. E tem outro dado também do Ministério da Saúde, que quando começou as notificações, eram 2 casos para 100 mil habitantes. Nós já estamos chegando a 43 casos por 100 mil habitantes. Ainda continua assim, professor? Os dados lá do Ministério? Então, dados... Até 2016 eu sei que estava 42 pessoas para 100 mil. Eu não sei se hoje, 2019, ainda continua esse mesmo... Eu não sei o número exato. Eu sei que a gente vê, durante os anos todos, só um crescimento importantíssimo. A cada ano que passa, maior o número de sífilis congênita, sífilis gestante e sífilis adquirida. E o estado do Rio de Janeiro
é o estado em primeiro lugar de todo o nosso país, em número de notificações, né, de casos apresentados ao Ministério da Saúde. O número exato eu não lembro, mas está aumentando. Eu li que a cada dia 1 milhão de pessoas adquirem uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. 1 milhão! E cerca de 387 mil em relação à sífilis, né? Assim, foi leituras que a gente busca, né, do Ministério da Saúde. De qualquer forma, muito obrigada, professor Gustavo, pela sua presença, por dedicar a vir à Unifoa, né? Deixar o seu trabalho e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço muito, Lucrécia, o seu convite. Parabéns pela sua iniciativa da jornada na Unifoa. Obrigado aos alunos. Esses assuntos são bem interessantes, tem muita coisa para a gente conversar, então a gente pode continuar se falando e eu quero estar aqui sempre que possível à tua disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Então agora encerramos o nosso bate-papo.